Abra sua Bíblia em 1 Samuel 14. Vous pouvez ouvrir vos Bibles en 1 Samuel Glória a Deus. 14, 1 Samuel 14, 24. 14, 24. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. 1 Samuel 14, 24. 14, 24. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta e permita eu introduzir uma coisa importante que o Espírito Santo falou comigo hoje. Laissez vos Bibles ouvertes. Je vais ministrer quelque chose que l'Esprit Saint m'a parlé aujourd'hui. Deixa aberto aí. 1 Laissez ouvert. Samuel 14, 24. 1 Samuel 14, 24. Irmãos, Deus manifestou Dieu l'a manifesté ao homem uma escolha. au nom de choisir, au droit de choisir. Deus deu uma escolha para o homem. Dieu l'a donné une forme de choisir, le choix. Isso. Dieu a donné un choix Dieu a donné un choix à l'homme. à l'homme. E essa escolha está entre a vida e a morte. Et ce choix est entre la vie et la mort, Entre a bênção e a maldição. entre la bénédiction et la malédiction. E é interessante que ele manifestou isso. C'est intéressant qu'il lui il a manifesté ça. A Bíblia mostra que Deus manifestou isso. La Bible elle nous montre que Dieu l'a manifesté. Primeiro, Deus mostrou a escolha da maldição. Premier, Dieu il a montré le choix de la malédiction. E depois, Deus manifestou a escolha da bênção. Et après, il a montré le choix de la bénédiction. Observe que quando Adão estava lá no Éden, Observez quand Adam il était dans le jardin d'Éden, Deus mostrou uma árvore para ele. Dieu l'a montré un arbre. Ele disse assim: essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Il a dit ça c'est l'arbre de la connaissance Se et você de comer desse mal. fruto, você morrerá. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. E então o homem, infelizmente, desobedeceu a Deus, Et l'homme, il a désobéi à Dieu. comeu do fruto Il a mangé le fruit. e recebeu a maldição. Il a reçu la malédiction. O Velho Testamento conta Le Ancien Testament, il nous raconte o quanto essa escolha foi ruim. comme cette choix, il était mauvais. Mas o nosso Deus é poderoso. Mais notre Dieu, il est puissant. Depois de tudo isso, Après tout ça, ele manifestou uma outra árvore, il a manifesté un deuxième arbre, a árvore da vida. l'arbre de la vie. Pastor, quem é a árvore da vida? Qui est l'arbre de la vie? A árvore da vida foi manifestada em Mateus, L'arbre de la vie, elle était manifestée en Matthieu, em Marcos, en Marc, em Lucas en Luc e em João. et en Jean. O nome dessa árvore é Jesus. Le nom de cet arbre, c'est Jésus. Agora, Deus manifestou a árvore da vida. Maintenant, Dieu l'a manifesté l'arbre de la vie. E ele disse: quem crer em mim Il a dit, qui croit en moi terá a vida eterna. va voir la vie éternelle. Aquele que me aceitar Celui qui m'accepte como Senhor e Salvador comme le Seigneur et le Sauveur vai viver uma vida eterna va comigo. vivre une vie éternelle avec moi. Não provará da morte. Ne va pas prouver de la mort. Primeiro, Deus manifestou o ministério da maldição e da morte. Premier, Dieu l'a manifesté le ministère de la malédiction et de la mort. Depois, ele manifestou o ministério da vida e da bênção. Et après, il a manifesté le ministère de la vie et de la bénédiction. E hoje nós estamos olhando para a árvore da vida. Et aujourd'hui, on est en train de regarder l'arbre de la vie. A árvore do conhecimento do bem e do mal ficou para trás. L'arbre de la connaissance, elle est restée E derrière. hoje nós estamos olhando para a árvore da vida. Et aujourd'hui, nous regardons l'arbre de la vie. Todo culto à árvore da vida está aqui. Tout le culte, l'arbre de la vie, elle est ici. E pregando para você. Il est en train de prêcher pour Porque vous. Jesus é a palavra. Parce que Jésus est la parole. Se ele não estiver aqui, não tem graça. S'il n'est pas ici, c'est pas marrant. Porque ele que é a palavra. Parce que c'est lui la parole. E ele está aqui hoje. Il est ici aujourd'hui. É ele que está fazendo tudo isso aqui. C'est hoje. lui qui fait tout ça E aujourd'hui. ele está oferecendo vida para você. Il est en train de t'offrir la E vie. ele está oferecendo bênção para você. Il est en train de t'offrir la É bénédiction. uma árvore à sua disposição. Il y a un arbre à ton disposition. Jesus é a árvore da vida. Jésus, c'est l'arbre de la vie. Aquele que come da palavra. Celui qui mange la parole. Ele falou literalmente. Il a dit littéralement. Aquele que come da minha carne. Celui qui mange de ma chair. Aquele que bebe do meu sangue. Celui qui boit de mon Ou sang. seja, aquele que se alimenta de mim. Celui qui s'alimente, se nourrit de moi. Terá a vida eterna. Va voir la vie éternelle. E você é alvo de Deus. Et toi, c'est
œuvre de Dieu, Hoje você veio no la lugar cible de Dieu. certo. Aujourd'hui, tu es le bon endroit. Não porque um homem vai manifestar uma palavra de conhecimento a você, Pas parce qu'un homme va manifester une parole de connaissance pour mas vous. porque Jesus Cristo, dono da vida, está neste lugar. Parce que Jésus-Christ, le don de la vie, il est là, E en cet porque endroit. Ele está aqui, Et parce qu'il est ici, eu estou aqui. je suis ici. Não vim a essa igreja hoje por causa da minha religião. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour ma religion. Eu vim a essa igreja hoje por causa da minha fome. Je suis ici parce que j'ai faim. Hoje eu vim por causa da minha sede. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai soif. Hoje eu vim porque eu sei que nesse lugar eu encontro essa árvore. Je sais qu'ici, dans cet endroit, je vais rencontrer cet arbre. E é essa árvore que me dá um alimento Et c'est cet arbre qui me donne à manger para eu ficar de pé todos os dias. pour rester debout tous les jours. Amém? Quantos podem Amen. aplaudir ao Senhor? Qui por peut essa acclamer le Seigneur? Então, irmãos, eu proponho uma coisa para vocês. Je vais vous proposer quelque chose. Hoje, a partir de hoje, nós vamos parar de olhar para a árvore do conhecimento, À partir d'aujourd'hui, on va arrêter de regarder l'arbre de connaissance, do bem e do mal, de bien et de mal. e nós vamos começar a olhar para a árvore da vida. Et on va commencer à regarder l'arbre de la vie. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Et c'est sur ça que je vais prêcher Mas aujourd'hui. eu já queria que você desse um toque no irmão que está do seu lado, Tu peux toucher ton frère qui est à côté de toi. falasse para ele assim: vai ser forte hoje. Tu peux dire, ça va être fort aujourd'hui. Isso, dá uma olhadinha para ele e fala: ó, prepara. Préparez-vous. Se você quiser ir embora, Si tu veux partir, você já perdeu a oportunidade, porque a porta vai tu fechar. vas perdre l'opportunité parce que la porte, elle va fermer. A porta fechou. Não La dá. porte, elle est fermée maintenant. Diga para ele: vai ser forte. Ça va être fort. Amém? gente? Amen. Quantos gostam da palavra de Deus? Qui ici aime la parole de Dieu? Amém. Glória Amém. a Deus. 2 amém já tá top. Il y a 2 Amen, ça va. Quantos aqui gostam da palavra de Deus? Qui ici aime la parole de Dieu? Já foi mais, né? Ouais. Melhorou. Glória a Deus. C'est mieux. Vamos lá então, vamos ler a palavra. Glória a Deus. On va lire la parole. Tem gente que já deu um frio na espinha aí, né? Il y a des gens qui ont peur. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão, e todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E, tornando a mão à boca, aclararam-se os olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Até o versículo 28, Kate. 24. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais personne ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignore le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança au bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors, quelqu'un du peuple lui adressa la parole. Il dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Et le peuple est épuisé. Glória a Deus. Amém, irmão? Então levanta sua mão aí para você orar. Levez vos mains. Isso. Ora por mim agora. Amém? Priez pour moi maintenant. Isso. Fala assim: Deus, eu quero a tua palavra. Dieu, Pai, je veux ta parole. esperar você orar. Isso. Prie, prie. Me abençoa aí, irmão. Me abençoa. Bénis le pasteur en ce moment. Isso. Eu me chamo Fábio. Je m'appelle Fabio, Tradutor é a Kate. qui traduit c'est Kate, Tem aqui o baterista Gabriel. Gabriel, Tecladista Lucas. Lucas. Isso. Ora por mim aí. Glória a Deus.
prier pour nous. Abre-nos as portas da palavra. Ouvre les portes de la parole. Dá-nos a tua palavra com ousadia. Donne-nous ta parole avec audace. Nós estamos aqui por causa da tua palavra. Nous sommes ici à cause de ta parole. Senhor, que a tua graça Que ta grâce venha nos conduzir. vienne nous conduire. Entregamos tudo, Senhor, Nous te donnons tout, Seigneur, nas tuas mãos. entre tes mains, Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Se você é aquela pessoa que anota, gosta de anotar, Si tu aimes bien prendre des notes, escreva o tema dessa mensagem. écrivez le thème de ce message. Atos religiosos que desagradam a Deus. Les actes religieux qui sont désagréables à Dieu. Isso. E nós vamos falar sobre o que Saul fez. Nous avons parlé que Saül a fait. E que foi um erro, não foi um erro, foi uma sequência de erros, né? C'était une séquence d'erreurs. Então, preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Regardez bien que je vais vous dire. O que Saul fez Que Saül a foi fait, uma proclamação de jejum. c'était une proclamation de jeûne. Ele chamou o povo para fazer um jejum. Il a appelé le peuple pour faire un jeûne. E, propriamente, jejum é bom. Et normalement, le jeûne, il est bon. Quando nós decidimos jejuar, Quand nous décidons à faire le jeûne, nós temos uma informação de que é algo bom. nous avons l'information que c'est quelque chose du bien. Mas tem coisas boas Mais il y a des choses, des bonnes choses, que, se forem feitas erradamente, qui se sont faites par erreur. elas acabam trazendo maus resultados. Elles vont amener des mauvais résultats. Então, vamos observar o que ele fez. On va regarder bien qu'il a fait. Primeiro, ele cometeu o erro de usar a posição dele, Première chose qu'il a fait, il a utilisé sa a position, posição de rei, la position de roi, a autoridade de rei, l'autorité de roi, a unção de rei. l'onction de roi. Ele usou contra o povo. Il a utilisé contre le peuple. E quando Deus nos ordena, Et quand Dieu il nous donne un em ordre, qualquer nível de posição, autoridade ou unção, peu importe le niveau de position, d'autorité et onction, ele nos autoriza para o favor do povo. il va nous autoriser à faveur du Então, peuple. esse foi um erro gravíssimo de Saul. Ça, c'était une erreur très grave de Saül. Usou a posição contra o povo. Il a utilisé la position contre le peuple. Deveria ter usado a posição a favor do povo. Il devait utiliser la position à faveur du peuple. Observe bem. Observez bien. O objetivo de Saul, O objectif de Saül, ele queria, conforme o texto que a gente leu, conforme le texte qu'on a lu, ele disse assim: eu quero me vingar dos meus inimigos. il a dit, je vais me venger de mes ennemis. O objetivo dele é classificado nesse texto como um objetivo egocêntrico. C'était un objectif égocentrique. Pensou em si mesmo. Il a pensé que lui. Então, esse pensamento egocêntrico Cette pensée égocentrique fez ele se vingar dos seus inimigos, a fait qu'il a vengé de ses ennemis, mas ao mesmo tempo punir o seu povo. mais en même temps, il a ramené la punition Ou pour son seja, peuple. ele não conseguiu nenhum resultado positivo. Il n'a pas réussi aucun résultat positif. Lendo esse texto, eu observei Quand je lus ce texte, j'ai que observé, nem para si mesmo ele conseguiu o resultado ni positivo. pour lui, il a réussi à avoir un résultat positif. Tamanho o seu erro. Comme c'était grand son erreur. Então observe bem, ele usou a sua posição Il a utilisé sa position, não para abençoar, non pour bénir, mas para amaldiçoar. mais pour ramener la malédiction. Ele começa a sua fala dizendo: maldito o homem. Il dit, maudit soit l'homme Quem tem autoridade qui a l'autorité e que fala dessa forma, et qui parle de cette forme, não está olhando para a árvore da vida, ne regarde pas pour l'arbre de la vie, está olhando para a árvore do conhecimento. regarde pour l'arbre de la connaissance. E é por isso que eu estive introduzindo isso para você. C'est pour ça que j'ai fait une introduction avant. Quando nós olhamos para a árvore da vida, Quand nous regardons pour l'arbre de la vie, nós usamos a posição para abençoar. nous allons utiliser notre E position pour quando nós bénir. olhamos para a árvore do Et conhecimento quand nous do bem e do mal, regardons pour l'arbre de la connaissance, nós usamos a posição para amaldiçoar. nous utilisons notre position pour maudire. E hoje todos nós Et aujourd'hui, nous tous, vamos aprender nous allons apprendre a agir à agir olhando para a árvore da vida. en train de regarder pour l'arbre de la vie. Nunca mais vai sair uma palavra da sua boca. Jamais va sortir une parole de ta bouche. Nunca mais vai sair. Jamais.
uma palavra de maldição da sua boca. Une parole de malédiction de ta Depois de bouche. hoje, nunca mais vai sair. Depuis aujourd'hui, jamais va sortir Amém? une parole Pelo de menos uma pessoa malédiction que de ta concorda bouche. comigo? Pronto. Vous êtes d'accord? Então ele começou dizendo assim: maldito o homem que comer. Maudit soit l'homme qui mangeait. Comer não é uma ação errada. Manger, c'est pas une mauvaise action. Comer é normal para o homem. Manger, c'est normal pour l'homme. E então ele simplesmente amaldiçoou o povo, Il a maudit le peuple. ou melhor, colocou uma condicional para amaldiçoar o povo, Il a mis une condition pour maudire le peuple. sendo que ele poderia colocar uma condicional para abençoar o povo. Mais il pouvait mettre une condition pour bénir le peuple. Por exemplo, ele poderia dizer: Il pouvait dire, cada pessoa do povo de Israel chaque personne du peuple d'Israël que jejuar hoje qui fait un jeûne aujourd'hui será abençoado pelo Senhor. va être béni par le Seigneur. A palavra que saiu da boca dele La parole qui est sortie de sa bouche ia gerar bênção. allait générer la bénédiction. Você observou o poder da palavra? Vous avez observé le pouvoir de la parole? Uma frase Une phrase mal falada qui est mal dite pode destruir a sua vida. peut détruire ta vie. Ao invés de você falar eu abençoo, Il faut dire je bénis. se você falar assim eu amaldiçoo, Si tu dis je vais malédicier, muda todos os Maudit. resultados. ça va changer le résultat. Oh là là. Ça va, Kate? Oui. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos dar um aplauso aos tradutores que sofrem tanto com o pastor Fábio, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos aprender sobre jejum. Nous allons apprendre sur le jeûne. Jejum é uma prática espiritual. Le jeûne, c'est une pratique spirituelle. Só que é uma prática espiritual para se aproximar de Deus. Mais c'est une pratique spirituelle pour être proche de Dieu. Amém? O objetivo do jejum L'objectif de jeûne, é se aproximar de Deus. c'est de rapprocher de Quem Dieu. jejua La personne qui jeûne, precisa jejuar pensando nisso. il a besoin de jeûner en pensant à ça. Eu não posso jejuar Je ne peux pas jeûner dizendo assim, eu vou jejuar pour dire je vais jeûner para me vingar dos meus inimigos. pour venger de mes O ennemis. sentimento é errado. Le sentiment, c'est pas bon. No mundo espiritual, Dans le monde spirituel, não traz bons resultados. ça ramène pas de bons résultats. A pessoa dizer assim, eu não gosto desse vizinho, J'aime pas mon voisin, vou jejuar je vais jeûner. para Deus mandar fogo na casa dele, Que Dieu puisse envoyer le feu dans sa maison. né? Para que caia um caminhão de ripa na cabeça dele. para que ele venha ter um acidente. Qu'il puisse avoir un accident. Esse jejum não agrada a Deus. Ce jeûne, il n'est pas agréable à Dieu. Você concorda comigo, amém? Vous êtes d'accord avec moi? Saul tinha unção, Saoul avait l'onction, mas ele não sabia usar a unção. mais il ne savait pas utiliser son onction. Amém? E Amen. eu acredito que nós aqui, Et vamos je crois que nous ici, para você não entender que eu estou falando só para você. comme ça tu vas pas comprendre que je parle que pour toi. Nós temos a unção, Nous avons l'onction. mas precisamos aprender a usar a unção. Nous avons besoin de savoir utiliser cette Amém? onction. Quantos Amen. concordam que a unção de Deus está aqui? Qui est d'accord que l'onction de Dieu, elle est ici? Durante o louvor, a unção de Deus estava aqui. Pendant la louange, l'onction de Dieu, elle était ici. E agora, durante a palavra, ela continua aqui. Et pendant la parole, elle est ici. Então, se ela está aqui, Si elle est ici, nós podemos sentir, nous pouvons sentir, mas também nós podemos usar mais nous aussi, nous pouvons utiliser para abençoar pessoas. pour bénir les personnes. Eu creio, irmãos, eu creio. Je crois, mes frères et E nós sœurs. vamos chegar nesse nível em nome de Nous Jesus. allons arriver à ce niveau. Que cada pessoa que sentir a unção Que chaque personne qui sentit vai l'onction receber uma direção da unção va recevoir une direction de l'onction. e vai abençoar alguém. Il va bénir quelqu'un. Irmão, você talvez já foi abençoado por uma palavra. Mes frères, peut-être toi, tu étais béni par une parole. Alguém que sentiu a unção Quelqu'un qui a senti l'onction, se aproximou de você, il a rapproché de toi, colocou a mão no seu ombro il a mis la main sur toi, e disse uma palavra. il a dit une parole. E essa palavra te abençoou. Et cette parole, elle t'a béni. Aconteceu comigo uma vez. Ça m'est arrivé une fois. Irmãos, eu tinha um problema sério nas minhas costas. J'avais un problème sur mon dos. Quem me conheceu há uns 10 anos atrás, Qui m'a connu 10 ans en arrière. via que eu reclamava demais das minhas costas. J'avais très mal au dos. Uma pessoa que, sem querer ou querendo, Une personne qui, sans vouloir, nós en voulant, estávamos
numa reunião de oração. Nous étions dans une réunion de prière De repente a pessoa colocou a mão exatamente aonde doía. et cette personne elle a mis sa main exactement là où il y avait la douleur. Nunca mais. C'est fini. Nunca mais. Eu sofria daquela dor. J'avais beaucoup de douleur E eu nunca mais sofri daquela dor. et c'est parti la douleur. J'ai jamais Foi senti la algo que douleur. quando eu fui no médico, o médico falou assim, olha, você vai... Esse é um problema muscular e ele nunca vai sarar. Et le médecin il a dit tu vas être jamais guéri, c'est un Só se problème você ficar musculaire. parado por muito tempo. Eu falei, isso é Mais tu dois impossível. rester arrêté pendant plusieurs temps. Depois daquela imposição de mãos, Après que la personne elle a mis sa main na sur hora da moi, oração, quand elle a prié, nunca mais. c'est fini. E eu acredito que cada pessoa, Deus usa de uma forma. Et je crois que chaque personne, Dieu utilise d'une forme. Tem gente que é com a palavra, Il y a des personnes qui avec la parole, tem gente que é um conselho, il y a des personnes qui ont des conseils, tem gente que é as mãos, des personnes qui sont les mains, tem gente que é os olhos, des personnes qui sont les tem yeux, gente que é o sorriso. des personnes qui ont le sourire. Vou falar para você dos olhos, por exemplo. Je vais vous dire les yeux, parler des yeux. Entra um macumbeiro na sua casa. Il va rentrer quelqu'un qui fait la magie noire dans ta maison. Não vai entrar, né? Não vai entrar. Ça va pas rentrer. Hein. Uma suposição, né? C'est juste un exemple. Então, se essa pessoa entrar, Si cette personne elle rentre, os olhos dessa pessoa traz maldição. les yeux de cette personne va ramener la malédiction. Quem já ouviu falar na palavra mal olhado? Qui a déjà écouté, entendu la parole Agora, mauvais yeux? entra comigo dentro do contexto. Maintenant, regarde avec moi dans ce Tudo que contexte. existe de mal, Toutes les choses qui existent de também mauvais, existe o contrário. mais existe aussi au contraire. Tem gente que entra na sua Il y casa. a des personnes qui rentrent dans ta maison. Se ele olha para a cozinha, S'il regarde la cuisine, vai ter fartura na cozinha. il va avoir beaucoup de choses dans la cuisine. Se de ele nourriture. olha para a mesa, S'il regarde la table, vai ter fartura na mesa. il va avoir beaucoup de choses à manger Só à la dele table. entrar na sua casa e olhar a sua casa, Seulement de rentrer dans ta maison et regarder ta maison, Deus já usou o olhar daquela pessoa. Dieu il a utilisé le regard de cette Assim personne. como tem gente que amaldiçoa com os olhos, Comme il y a des personnes qui vont maudire avec les yeux, tem pessoas que abençoam com os olhos. il y a des personnes qui vont bénir avec les yeux. Outros é o sorriso. Les autres personnes, c'est le sourire. Tem gente que abençoa o ônibus inteiro. Il y a des personnes qui bénissent tout le bus. Vou falar da minha esposa Et rapidinho. je vais parler de mon épouse. Ela deve estar ocupada lá, nem vai ouvir. Elle va pas entendre, mais je A vais Mayara parler. tem uma unção no sorriso dela incrível. Elle a une onction dans son sourire. Ela entra dentro do metrô, do Quand elle rentre dans le trem, métro, qualquer lugar onde ela vai, où elle va, ela não sabe falar bom dia, que nem a gente assim fala bonjour. elle ne sait pas dire bonjour. Ela abre os dentão e bonjour. Elle sourit, elle dit bonjour. Irmão, a unção dela toca em todo mundo. Et cette onction, elle touche tout le monde. Quantos estão entendendo essa palavra? Qui comprend cette parole? Então observa, queridos, que quando nós vamos jejuar, Quand nous allons jeûner, nós precisamos entender que precisamos usar uma condicional para a bênção. nous avons besoin de comprendre qu'on a besoin d'utiliser la condition pour la Vamos colocar bénédiction. você como líder agora. On va vous mettre comme un leader. Você é sacerdote da sua casa, Tu es le sacerdote de ta maison, ou você é a mulher de Deus da sua casa, ou tu es la femme de Dieu de ta ou maison, você é um líder de célula. ou tu es le leader de E de cellule, repente você diz PG. assim, gente, nós vamos fazer um jejum. Et aujourd'hui, tu dis, on va faire un jeûne. Mas quando você falar que vai fazer um jejum, Mais quand tu dis que tu vas faire un jeûne, você vai dizer o propósito, tu vas dire pourquoi vous allez você faire vai le dizer jeûne. o tempo do jejum, Vous allez dire le temps que vous avez fait le mas a jeûne. condicional tem que ser para a bênção. Mais la condition, ça doit être la bénédiction. Ou seja, nós vamos jejuar Nous allons jeûner e esse grupo vai ficar ainda melhor. et ce groupe va être meilleur. Nós vamos jejuar Nous allons jeûner e a nossa casa vai ser et abençoada. notre maison va être bénie. E para te ensinar, Pour t'apprendre, coloca sempre uma vírgula no que está fazendo. mettez toujours une virgule. Se alguém não puder jejuar, Si quelqu'un ne pouvait pas jeûner, nós oraremos para que ele seja abençoado. nous allons prier que cette personne va être bénie aussi. Quantos estão entendendo? Não é... Não. Quem comer... Olha o que Saul fez. Regarde comme Saoul a fait. Quem comer está amaldiçoado. Si vous mangez, vous êtes maudit. É só fazer o contrário. Quem não Fais o comer contrário. será abençoado. Qui ne mange pas va être béni. Entendeu? A árvore... L'arbre de la connaissance, Para qual árvore você está olhando? quel arbre vous êtes en train de regarder? Amém, gente? Amen. Se for orar,
Si vous allez prier, eu vou orar, je vais prier. mas a condicional da oração Mais la condition de la é prière, para a bênção. c'est pour la bénédiction. Porque se nós olharmos para a árvore do conhecimento, Si nous regardons l'arbre de la é connaissance, como se estivéssemos vivendo debaixo da lei. c'est comme on est en train de vivre au-dessus de la loi. E viver debaixo da lei é Et vivre au-dessus de la loi, quem não guardar o dia, qui ne va pas rester garder le jour, quem comer tal comida, que eu não vou falar aqui é para você não distrair. qui mange du porc, Quem andar nesse dia. qui marchait dans ce É jour. o que a gente falou. Não tem problema não, viu, Kate? Mas a condicional é de maldição. Mais la condition, c'est de maudit. Se você fizer, você está amaldiçoado. Si vous faites ça, vous êtes maudit. Isso é viver debaixo da lei. Ça, c'est de vivre au-dessus de la loi. Mas quem está debaixo da graça Mais celui qui est au-dessus de la grâce vive uma outra condicional. va vivre une autre condition. Se você orar, Si tu pries, o Senhor vai responder. le Seigneur va répondre. Se você jejuar, Si tu jeûnes, você vai se aproximar de Deus. tu vas être rapproché de Se Dieu. você buscar, Si tu cherches, você encontrará. tu vas Se rencontrer. você bater, Si tu a tapes, porta vai se abrir. la porte elle va ouvrir. Ou seja, é para melhorar. C'est pour améliorer. A espiritualidade é para melhorar. La spiritualité, c'est pour améliorer. A religiosidade é para piorar. La religiosité, c'est pour pire. Tem gente até que faz o sacrifício, Empirer. Il y a des gens qui font des sacrifices, mas faz o sacrifício do jeito errado. mais fait le sacrifice de mauvaise. Tem gente que jejua pra caramba, Il y a des personnes qui jeûnent beaucoup, mas que não tem bons resultados. mais qui n'ont pas de bons résultats. E por que não tem bons resultados? Et pourquoi il n'y a pas de bons résultats? Por causa da condicional. À cause de la condition. Vamos olhar mais alguns erros aqui de Saul rapidinho. On va regarder encore les erreurs de Saül. Ele falou a palavra de maldição, Il a dit la parole de malédiction. sem cuidar de ter informado a todos. Il n'a pas pris soin d'informer les autres. Ele não informou todo mundo. Il n'a pas informé tout le monde. Ele disse assim: maldito o homem que comer. Il a dit, maudit soit l'homme qui mangeait. O filho dele não estava ocorrente. Son fils, il ne savait pas. O irmão fala assim: é grave demais isso. C'est grave ça. Não informou a todo mundo e amaldiçoou. Il n'a pas informé tout le monde, il a maudit. Era um líder indisplicente. Um líder sem sabedoria. C'était un leader sans sagesse. Porque ele lançou uma palavra Parce qu'il a lancé une parole, e não informou todo mundo. il n'a pas informé tout le monde. Ou seja, vai ter pessoas que vão morrer sem saber. Il y a des personnes qui vont mourir sans savoir. Não podemos fazer isso. Nous ne pouvons pas faire ça. Outra coisa, ele não mediu as consequências. Autre chose, il n'a pas mesuré les conséquences. Ele falou: maldito o homem que fizer. Il a dit, maudit soit l'homme qui mangeait. Maldito o homem que comer. Maudit soit l'homme qui mangeait. Não mediu as Il consequências. n'a pas mesuré les conséquences. E quando as consequências chegaram, Et quand les conséquences sont arrivées, ele ficou totalmente sem o chão. il est resté sans le sol. Completamente perdido Il était perdu por falta de sabedoria. parce qu'il n'avait pas la sagesse. Agora, se ele tivesse usado a condicional certa, S'il avait utilisé une condition correcte, se alguém errar, si quelqu'un fait ça, manger, olha só, é assim que Jesus nos ensinou, não é isso? c'est comme ça que Jésus nous a pris. Filhinhos, não pequeis. Ne péchez pas, mes fils. Filhinhos, não pequeis. Ne péchez pas, mes Mas enfants. se pecar, Mais si vous péchez, tem advogado vous fiel avez un avocat qui est fidèle para perdoar você. pour vous pardonner. Ou seja, meu filho, tente acertar. Mes enfants, essayez de faire Mas correctement. se você errar, eu não te amaldiçoo. Mais si tu fais des erreurs, je ne vais pas te maudire. Você sabe por quê? Porque Jesus morreu Parce que Jésus, il est mort para matar a maldição pour tuer la malédiction e para liberar a bênção. et pas libérer la bénédiction. Aí o que as pessoas sem sabedoria fazem? Et les personnes sans sagesse, qu'est-ce qu'ils font? Elas matam a bênção Ils tuent la bénédiction. e acordam a maldição. Ils réveillent la malédiction. Mas aqui nessa igreja, irmão, Mais ici, dans cette église, a palavra de Deus la parole de Dieu, está nos trazendo uma revelação elle nous ramène la révélation de que nós vamos fazer que nem Jesus. que nous allons faire comme Jésus. Não dá até aquela ligação de espírito quando a gente fala isso, né? Oui, Fazer que nem Jesus. on va faire comme Jésus.
nós vamos liberar a bênção. Nous allons libérer la bénédiction. Vamos dizer com o pastor Fábio amanhã, não é o que nós vamos fazer, só um exemplo. On Vai va, dizer assim, amanhã nós vamos jejuar. on va dire le pasteur Fabio, demain on va faire un jeûne. Amanhã nós vamos jejuar até meio-dia. Demain on va faire un jeûne jusqu'à midi. E quem jejuar amanhã até o meio-dia Et les personnes qui vont jeûner demain jusqu'à midi vai se aproximar de Deus. va se rapprocher de Dieu. Pastor, e as outras pessoas? Et les autres personnes, Se eu pasteur, lembrar do nome, si je rappelle le eu vou prénom, orar para que a mesma bênção encontre com je ela. vais prier pour la même bénédiction, rencontrer cette Sabe personne. por que eu estou ensinando isso, irmãos? Vous savez pourquoi je vous apprends ça? Porque Davi, Parce que David, ele mostrou isso na prática. il a montré ça dans la pratique. Ele estava perseguindo os amalequitas Il était en train de persécuter les Amalekites para poder recuperar o que eles tinham roubado. pour récupérer les choses qu'ils avaient volées. Teve uns homens que cansaram. Il y avait des hommes qui étaient E fatigués. ele falou, vocês esperam aqui. Il a dit, attendez ici. E ele continuou com os outros corajosos. Il a continué avec les autres courageux. Quando ele voltou, Quand il est revenu, ele compartilhou os despojos. il a partagé les choses. E o pessoal perguntou assim, como assim você vai dar para eles? Ils ont dit, mais comment ça tu vas donner les autres? Eles não foram corajosos de ir até o final. Ils n'ont pas été avec nous jusqu'à la fin. Ele falou, não, eles vieram até aqui. Il a dit non, ils étaient jusqu'ici. E a mesma parte que eu quero para mim, eu quero para Et eles. la même partie que je veux pour moi, je veux Isso pour é eux a aussi. graça de Deus que nós Ça, c'est la precisamos grâce de aprender, Dieu. irmãos. C'est la grâce de Dieu É que a nous devons graça apprendre. de Deus que nós precisamos aprender. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tem gente hoje jejuando. Il y a des jeunes aujourd'hui qui jeûnent. Só eu nessa igreja que jejuo. Il n'y a que moi dans cette église qui fait le jeûne. Rapaz, o negócio tá complicado, hein? C'est compliqué, hein? Só eu jejuando. Il n'y a que moi qui fais le jeûne dans cette église. É, o esfriamento espiritual chegou, né? Les personnes, elles sont froides spirituellement. Eu jejuando, Que moi qui jeûne, nem sei se o outro jejua. je ne sais même pas si l'autre il fait le jeûne Também aussi. não tô sabendo se o líder tá jejuando. Je ne sais pas si le pasteur il est en train de jeûner. Tá jejuando errado. Il ne fait pas correctement. Ou então faz um jejum, Sinon, la personne a fait un jeûne, fica vigiando se o cara tá jejuando também. elle est en train de regarder si l'autre est en É a train de pior jeûner coisa. aussi. Você quer cometer um erro, irmão? Tu veux commettre une erreur, mon frère? É um jejum coletivo, C'est un jeûne collectif. que um tá vigiando o outro. Que un est en train de regarder l'autre. Quer errar? Faça T'as isso. jeûné? Porque o objetivo não é esse. Tu veux commettre des erreurs? Fais cela. O objetivo de Deus não é esse. Ça, c'est pas l'objectif de Dieu. O objetivo de Deus L'objectif de Dieu, é que o jejum te aproxime de Deus. c'est que le jeûne te rapproche de Dieu. Meu filho, provar alguma coisa para alguém, Prouver quelque chose pour quelqu'un, ou seja, ficar um dia sem comer, rester un jour sans manger. provar isso para alguém não Pro- faz diferença nenhuma. Prouver ça pour quelqu'un ne fait pas la différence. Isso não torna ninguém mais espiritual. La personne ne va pas être plus spirituelle. Porque o jejum não é um pagamento pela unção. Parce que le jeûne, c'est pas un paiement pour Não tem l'onction. como pagar a unção. On ne peut pas payer l'onction. Não tem como pagar a presença de Deus. On ne peut pas payer la présence de Dieu. O jejum não é para adquirir o poder. Le jeûne, c'est pas pour avoir le pouvoir. Não. Non. É para buscar a Deus. C'est pour chercher Dieu. Ou seja, é um pequeno esforço C'est un petit effort para buscar a Deus. pour chercher à Dieu. Não pode ser feito com uma prerrogativa ou uma condicional de maldição. On ne peut pas faire avec des conditions de malédiction. Ou seja, se tiver uma base de erro, S'il y a une base d'erreur, vale mais não fazer. ça veut plus de ne pas faire le jeûne. Eu vou aproximar um pouco mais. Alguém vai jejuar. Quelqu'un va jeûner. E aí ele chega em casa e fala, oh, gente, eu tô jejuando. Il avisando. arrive à la maison. Je suis en train de faire le jeûne. Hein? E no dia do jejum ele fica bravo. Le jour de jeûne, il est énervé et stressé. Ó, eu tô jejuando, não faço nada hoje, hein? Je fais le jeûne, je fais rien à la maison. Hoje é dia de consagração. Aujourd'hui, c'est le jour de consagration. Não faço nada. Je fais rien. E aí, nesse dia mesmo, Ce jour même, ele trata todo mundo, né? Trata todo mundo mal. il traite toutes les personnes Ele só, pas não, bien. ele só não xinga, mas chega no limite. Il va pas gronder les gens, mais presque. Chega no final do dia, ele vai entregar o jejum. À la fin de la journée, il va rendre le jeûne. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Regardez-moi.
ele quando entrega o jejum, quand il rend le jeûne, está mais longe de Deus do que antes. il est plus loin de Dieu qu'avant. Porque aprendeu errado. Parce qu'il a pris pas correctement. Jejum não é ficar sem comer. Jeûne, c'est pas rester sans manger. Não é ficar sem comer. C'est pas rester sans manger. Se a mente não estiver jejuando, Si la pensée, elle est pas en train de jeûner, o estômago não faz diferença. l'estomac, il fait pas la É a différence. mente que está jejuando. C'est la pensée qui est en train de jeûner. Deus, eu não vou comer. Dieu, il veut pas manger. Je veux pas manger. Eu não vou comer alimento sólido Je hoje. vais pas manger les aliments solides. Eu vou comer alimento espiritual. Je vais manger les aliments Deus, spirituels. eu quero comer da tua palavra. Je veux manger de ta parole. Se a mente não estiver jejuando, Si la pensée, elle est pas en train de jeûner, não vai fazer diferença. ça va pas faire la différence. Porque primeiro começa na mente. Parce qu'en premier, ça va commencer dans É la a sua pensée. mente que vai conduzir você. C'est ta pensée qui va te conduire. Então a gente faz isso errado. Et on fait pas ça correctement. Ao invés da gente se aproximar, Au lieu de rapprocher, a gente se afasta. on va être plus loin de Dieu. Se afasta de Deus. Irmão, eu vou falar coisa forte, hein? Je vais vous dire quelque chose de très fort. Pode falar coisa forte, amém? O pastor só não falou as coisas fortes ainda não. Je vais parler des choses très fortes. A graça de Deus chama a gente para consagrar, La grâce de Dieu, elle nous appelle pour consacrer. condicionando bênçãos. Avec la condition de la bénédiction. A maldição La malédiction que sai da boca. qui sort de la bouche. Olha, dá uma olhadinha na árvore do conhecimento. Né? Regardez l'arbre de la connaissance. A maldição que sai da boca La malédiction qui sort de la bouche, sempre volta contra a pessoa que amaldiçoou. toujours va retourner vers la personne qui a maudit. Observe que Saul disse maldito, Regardez que Saül a dit maudit. voltou contra a família dele. Est retourné contre lui, contre sa famille. Sempre volta. Va retourner toujours contre Então, lui. qualquer pessoa, Peu em importe la qualquer personne, nível de liderança, peu importe le niveau de liderança, em de qualquer leader, nível de relacionamento, peu importe le niveau de relation, nunca pode expressar dessa forma. peut pas parler comme ça. Maldito seja. Maudit soit. Nunca faz isso. Ne fais jamais cela. Ou a gente, é claro que as pessoas às vezes usam outras palavras, né? Aujourd'hui, les personnes utilisent d'autres paroles. Vai se dar mal. Ça va pas marcher. Vai fazer isso comigo, vai se dar mal. Va faire ça avec moi, Vai ça se va pas marcher. vai se quebrar todo. Ça va casser tout. Tá amaldiçoando. Tu es en train de maudire. Vai acontecer algo ruim. Va arriver des choses E mauvaises. tantas outras palavras que eu não gosto de Plusieurs falar. choses que moi j'aime pas dire. Tá amaldiçoando. Tu es en train de maudire. Essas palavras vão voltar. Ces paroles, elles vont retourner. Porque no mundo espiritual é ciclos. Parce que dans le monde spirituel, c'est des cycles. Tudo que sai da sua boca Toutes les choses qui sortent de ta bouche volta para você. va retourner vers toi. Escreve isso, irmão. Escreve isso. Écris cela. Não é, eu não estou te dando uma ideia. Isso aqui é um princípio bíblico. Ça, c'est un principe biblique. Quem amaldiçoa La personne qui va maudire recebe os frutos va recevoir les da fruits palavra de maldição que lançou. de la parole de malédiction qu'elle a lancée. Isso é um princípio bíblico. Ça, c'est un principe E biblique. quem abençoa Et la personne qui bénit recebe os frutos va recevoir les fruits da palavra de bênção que de lançou. la parole de bénédiction qu'elle a lancée. Sempre isso vai acontecer. C'est toujours ça, ça va arriver. Quando uma pessoa, vamos colocar assim, um bruxo. Quand quelqu'un qui fait la magie noire, Olha aqui pra mim, não vai embora não. Olha aqui. regardez-moi. Um bruxo faz um trabalho para destruir um casamento. Quand il fait un travail pour détruire un mariage, Você pode observar que eles nem casados eles são. tu Né? peux observer que les personnes qui font ça, ils ne sont même pas mariées. Bruxo não dá, no casamento dele não dá muito certo. Ça ne marche pas leur mariage. A maioria não é casado. Ele faz um trabalho de maldição para um casamento. Il fait un travail de malédiction pour détruire un mariage. Os demônios vão até lá. Les démons, ils vont jusqu'à là-bas. Se eles conseguirem destruir o casamento, S'ils arrivent à détruire le mariage, fica lá. va rester là. Mas como a igreja está orando, Comme l'église est en train de prier, os demônios vêm les démons ils e arrivent, eles são rebatidos. ils sont en train de sortir. Quando eles chegam, eles nem acham. Quand ils arrivent, ils ne trouvent même pas. Para onde que eles voltam? Ils vont retourner où? Volta pro bruxo. Ils vont retourner pour la personne qui a fait la magie noire. De vez em quando eles ficam endemoniados. Des fois, les personnes qui font la magie noire, ils sont avec les démons. Eles ficam endemoniados porque os demônios que eles lançam Parce que les démons qu'ils lancent não encontram lugar. vont pas arriver à trouver un endroit. No final, vê se você dá um glória a Deus aí, irmão. Os demônios que os bruxos lançam não Les encontram démons lugar. qui lancent, ils trouvent pas Por quê? Porque a l'endroit. sua vida está blindada. Parce pelo que Senhor. ta vie, elle est
bloqué par le Seigneur. E esses demônios voltam para onde? Pro bruxo. Et ces démons, il va retourner pour qui? Pour la Pastor, personne eu qui a sou fait magie. bruxo. Pasteur, je suis la personne qui fait la magie noire? De vez em quando você é bruxo, irmão. Des fois, oui. Se você lançar uma maldição, você é bruxo. Si tu lances une malédiction, Porque quem lança maldição é bruxo. parce que les personnes qui lancent la malédiction, Da c'est la boca do personne qui fait la crente magie só noire. sai bênção. De la bouche de chrétien sort que la Da bénédiction. boca do crente não sai maldição. De la bouche d'un chrétien ne sort pas la malédiction. Quantos aqui na escola já aconteceu do tipo assim, À l'école, ça arrivait déjà avec alguém vous. prometer você que vai pegar você lá fora? Eu tô E a- sentindo isso aqui Il y a agora. quelqu'un qui t'a promis déjà qu'il va te prendre la dehors de l'école. Tem gente me Vai te taper. ameaçando aqui com o olhar assim, pastor, vou te Je pegar. sens qu'il y a des gens qui sont en train de me menacer avec leur Pastor, regard. vou te pegar lá fora, hein, pastor? Para com isso, hein, pastor? Irmão, se você lançar uma maldição com a sua boca, Si tu lances une malédiction avec ta bouche, você está fazendo o papel de bruxo. tu es en train de faire la même chose que la magie noire. Porque amaldiçoar é a mesma coisa que liberar um demônio. Parce que maudit, c'est la même chose que libérer un démon. Vou falar umas 3 vezes para você entender. Amaldiçoar, Kate, Maudit, é a mesma coisa de liberar um demônio. c'est la même chose de libérer un démon. E abençoar Et béni, é a mesma coisa de liberar um anjo. c'est la même chose de libérer un ange. Quando você, para ficar leve, ó. Quando você fala pro seu filho assim, que Deus te abençoe na escola. Quand tu dis à ton fils que Dieu te bénit à l'école, mon enfant, Olha o anjo levanta a asa. regarde l'ange. Aonde vai o menino? Aonde vai o menino? Là où l'enfant il va. Agora, eu já vi. Moi, j'ai déjà vu. A mãe dizendo assim, você não presta pra nada. La mère, elle est en train de dire, ça vaut rien, Você ça n'a pas de valeur, Você é um erro. t'es en erreur. Ela tá ou não tá? Alguém concorda? Pelo menos uma pessoa? Ela tá liberando um demônio. Elle est en train de libérer un démon. Aonde vai o menino, vai aquela coisa feia. Où l'enfant il va, le démon il va derrière lui, Atrapalhando a vida do menino. en train de déranger la vie de Essa cet mãe tá enfant. sendo uma bruxa. Cette maman, elle a fait la magie noire. É escola bíblica isso aqui, né, gente? Essa mãe tá sendo uma bruxa. Elle est comme une personne qui fait la Ela tá magie noire. destruindo a vida do filho. Elle est en train de détruire la vie de son enfant. Mas hoje, Mais aujourd'hui, mudou a história toda. a changé l'histoire. Paramos de olhar para a árvore do On conhecimento. va arrêter de regarder l'arbre de la connaissance. Começamos a olhar para a árvore da vida. On va regarder l'arbre de la vie. Mesmo que tá difícil, Même si c'est difficile, mesmo que é complicado, même si c'est compliqué, mas abençoe. mais bénissez. Olhe para o seu filho, Regardez ton enfant, olhe para o seu trabalho. regardez pour ton travail. Vou falar do trabalho, Kate. Fica mais leve, né? O filho ficou pesado. Ficou. Fala do trabalho. Esse trabalho Ce travail, é o pior trabalho que existe no mundo. c'est le pire travail qui existe dans le monde. Eu não aguento mais esse trabalho. J'arrive pas à rester dans ce travail. Parece que tudo é ruim aqui. C'est de pire en pire. Essa pessoa está fazendo o quê? E lança. Eu estou falando palavra leve, né, gente? Que Cette personne est en train de faire quando quoi? a gente está com raiva, a gente fala aquelas coisas fortes. Quand nous sommes énervés, on E dit ainda des fala choses assim, eu plus sou fortes. crente, mas... Não E é é- crente não, não é crente Je não. suis chrétien, mais E começa a amaldiçoar o emprego. commence à maudire le travail. Irmão, você tá criando um ambiente, Tu es en train de créer une ambiance, um ambiente de destruição aqui. une ambiance de détruisson. Não Détruit. vai melhorar. Ça va pas changer. Nunca vai melhorar. Ça va jamais changer. Porque há poder nas nossas palavras. Parce qu'il y a le pouvoir de notre parole. Tem que ser diferente. On doit faire différent. Tem que olhar para a árvore da vida On doit regarder l'arbre de la vie. e dizer assim, Jesus transforma tudo. Jésus transformait tout. Ele vai transformar esse emprego. Il va transformer ce travail. Irmão, eu vou até pedir licença para a Nelly aqui, porque a Nelly me ensinou uma coisa. Je vais dire quelque chose de Nelly. Elle m'a appris quelque chose. Ela estava trabalhando, desculpa, viu, Nelly, de usar o seu exemplo. Ela estava trabalhando num lugar Elle est en train de travailler dans un e ela endroit dizia assim, rapaz, que a parte dela era a parte assim bem complicada. et qu'elle faisait, c'était très compliqué. E onde ela entrava, ela ia orando. Et là où elle est rentrée, elle a commencé à Daqui a prier. pouco as colegas de trabalho estavam com inveja dela, porque o lugar dela era o melhor. Et les collègues de travail, elle était jalouse d'elle parce que son endroit c'était le Olhando para a meilleur. árvore da vida, ela transformou o ambiente de trabalho. Elle était en train de regarder l'arbre de la vie, elle a transformé son travail. É só você fazer o mesmo. C'est juste faire la même chose.
A minha casa. Ma maison. Não, irmão, a sua casa vai mudar. Ta maison, elle va changer. Porque Deus vai morar naquela casa. Parce que Dieu va habiter dans cette maison. Em nome de Jesus, Au nom pare de de Jésus. amaldiçoar. Arrêtez de maudire. Pare de amaldiçoar. Arrêtez de maudire. Pare de amaldiçoar. Arrêtez de maudire. Menina, meu marido, Mon mari, oh là là. rapaz, ele parece que todo dia ele piora. Tous les jours est de pire en pire, mon mari. Mas eu não aguento mais o que ele faz. Je peux plus avec cet homme. Quando ele chega, parece que o demônio chega com Quand il ele. arrive, on dirait que le démon arrive avec lui. Vou falar, o demônio também tá com você, viu? Je vais te dire, le démon aussi est avec toi. Hein? E aí, irmão, a pessoa, ó, eu ouvi isso essa semana. Não- J'ai não entendu lembro ça quem falou. cette semaine. Mas quando a mulher fala isso, Quand la femme elle a dit ça, ela tá dizendo assim, eu quero que um demônio acompanhe meu marido. elle est en train de dire, je veux qu'un démon, il reste avec mon Escuta mari. aqui, vocês pensam que eu tô brincando, eu tô falando sério. Je rigole pas, c'est sérieux. Enquanto ele dirige no trânsito, no buchão, eu Quand il est quero en que train tenha um de demônio conduire, com ele. quand il est en train de conduire dans le bouchon, il y a un démon avec lui. Quando ele estiver trabalhando, eu quero que o demônio ajude ele a bater o martelo no dedo. Quand il est en train de travailler, je veux qu'il ait un accident. É isso. É isso que a mulher tá fazendo. C'est ça qu'elle est en train de dire. Eu quero que ele perca o emprego. Je veux qu'il perde son travail. Eu já ouvi isso literalmente. Eu quero que ele aprenda. J'ai déjà entendu ça. Je veux qu'il apprend. Perca o emprego. Il va perdre son Fique travail. desempregado. Il va rester dans le chômage. Assim ele vai aprender. Comme ça, il va apprendre. Eu quero que ele sofra Je veux qu'il souffre para valorizar pour valoriser a mulher bruxa que ele tem. la femme qui fait la magie noire qu'il a. Isso tem que mudar, meu filho. Ça doit changer. Tem que mudar. On doit changer. Ó, escuta aqui. Écoutez bien. E essa pessoa Et cette personne, vai na vigília. elle va la veiller. Eu tô falando sério. C'est sérieux. Essa pessoa vai na vigília. Et cette personne, elle va la veiller. Eita, que Deus me escuta, aleluias! Elle fait ça. Deus está... Não, tem que fazer também. Eita, que Deus está nesse lugar, aleluia, glória a Deus, bendito. E passa a noite inteira no poder. Il passe toute la nuit dans le pouvoir. Chega em casa, Quand elle arrive à la maison, eu sou espiritual. Conversa. je suis spirituelle. Isso não é espiritualidade. Ça, c'est pas être spirituel. Isso não é espiritualidade. Ça, c'est pas être spirituel. Vai jejuar a semana inteira, Va jeûner toute la semaine, mas só vai falar maldição. mais va dire va que maudire les personnes. Coma arroz e feijão a semana inteira. Mange du riz et haricots rouges toute la semaine. E fale palavras de bênção. Et parler des paroles de bénédiction. Mas fale palavras de bênção. Mais disait des paroles de bénédiction. O que adiantou o Saul jejuar? Saül, qu'est-ce qui s'est passé avec Saül qu'il a jeûné? Quase que ele matou o filho dele. Il a presque tué son fils. Porque no dia que ele tirou sorte, deu o filho dele, Le jour qu'il a fait, il a enlevé la sorte et c'est son fils qui tinha est um tombé homem de dessus. Deus lá, tinha um povo lá, tinha um homem de Deus que se levantou e falou, não vai tocar nele. Il y avait un homme de Dieu qui dit, ne va pas toucher à ton fils. O povo se levantou e falou, não, ele guerreou o dia inteiro. Le peuple a dit non, il a lutté toute la journée. Transliterando para nós aqui, ele trabalhou o dia inteiro. Il a travaillé toute la journée. Não vai matar o Ne Jonatas. va pas tuer Jonathan. Quem errou foi você, rapaz. Qui a commis l'erreur, c'est toi. Ele não errou, quem errou foi você. C'est toi qui as commis l'erreur. Foi você que mandou fazer o jejum. C'est toi qui as demandé de faire le jeûne. E ele nem sabia. Il ne savait même pas. A espiritualidade de Saul La spiritualité de Saül, não era para abençoar o próprio filho. c'est pas pour bénir le propre fils. Não era para abençoar o povo. C'était pas pour bénir le peuple. Só trouxe resultados negativos. Il a ramené des résultats négatifs Porque ele não conhecia a palavra de Deus. parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Quem conhece a palavra de Deus, La personne qui connaît la parole de fala Dieu a palavra de bênção. et dit des paroles de Quem bénédiction, conhece a palavra de qui Deus, connaît la parole de Dieu, sempre deixa uma prerrogativa. toujours va laisser une prérogative. Se errar, Si vous avez commis d'erreurs, eu sou o primeiro a levantar. je suis le premier à te lever. Não é assim, se errar, Si vous commettez des erreurs, eu sou o primeiro a condenar. je suis le premier à condamner. Esse é quem está olhando para a árvore do conhecimento. Celui-ci, il est en train de regarder l'arbre de la connaissance. Quem olha para a árvore da vida Qui regarde l'arbre de la vie, sempre está disposto a perdoar. toujours en train de
disponible à Se pardonner. você jejuar, você é crente. Si tu jeûnes, tu es chrétien. Se você não jejuar, você continua sendo Si crente. tu jeûnes pas, tu es chrétien quand même. Se você orar comigo, Si tu pries avec moi, você vai me abençoar e eu vou te tu vas abençoar. me bénir, je vais te bénir. Mas se eu orar e você não orar, Mais si moi je prie, toi eu tu vou pries me pas, lembrar de você nas minhas orações. je vais me rappeler de toi de ma prière. Aleluias! Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Noite de libertação, né? C'est la nuit de libération ce soir. A palavra de Deus nos liberta. La parole de Dieu elle nous libère. Vai jejuar. Vous allez jeûner? Pense em abençoar todo mundo. Pensez, on bénit toutes les personnes, tout le monde. Deus, eu vou jejuar. Dieu veut jeûner. Je vais jeûner. Eu quero melhorar. Je veux améliorer. Quero que a minha esposa melhore. Je veux que mon épouse aussi elle, Eu quero être que os meilleure. meus filhos melhorem. Je veux que mes enfants aussi soient Eu quero que a meilleurs. minha igreja melhore. Je veux que mon église soit meilleure. Senhor, eu vou jejuar. Je vais jeûner. Mas é para me aproximar do Senhor. C'est pour rapprocher du Eu Seigneur. não vou jejuar Je vais pas jeûner para julgar quem está próximo. pour juger les personnes qui sont à côté de moi. Porque a Bíblia ensina que aquele que se humilha Parce que la Bible elle nous apprend que celui qui s'humilie, exaltado diante. c'est lui qui va se lever devant de Dieu. Aquele que se humilha. C'est lui qui se baisse. Observa o Davi. Regardez David. Primeiro ele pensava no povo. En premier, il pensait le peuple. Depois ele pensava em si mesmo. Et après, il pensait à lui. E era um homem que crescia. C'était un homme qui grandissait. Tinha o coração de Deus. Il avait un cœur de Dieu. Vou terminar. Perguntaram para Jesus. Ils ont demandé à Jésus. Os fariseus jejuam. Les pharisiens, ils font le jeûne. Os saduceus estão jejuando. Les sadducéens aussi sont en train de jeûner. E os seus discípulos Tes disciples, só sabem comer. ils savent que manger. Jesus deu uma resposta leve para eles. Jésus il a donné une réponse très légère. Mas é como se ele estivesse dizendo: o que adianta os saduceus jejuar? Qu'est-ce que... O que adianta os fariseus jejuarem? ça veut rien... Se eles não reconhecem aquele... na resposta que Jesus falou, mas se o Filho do Homem está com ele, eles não precisam jejuar. É isso aí que eu vou falar agora. Se eles, o que adiantam esses religiosos jejuarem? Ça veut rien faire s'ils sont en train de jeûner. Se eles não reconhecem o Filho do Homem que está S'ils ne aqui, reconnaissent pas le Fils de l'homme qui est ici. porque o Filho do Homem está com eles. Parce que le Fils de l'homme est avec eux. Eles estão comigo. Ils sont avec moi. Quando eu não estiver com eles, eles vão jejuar. Quand je vais monter, ils vont jeûner. Pessoas que jejuam na hora errada, isso aí podia ficar para uma próxima aula, né? Les personnes qui jeûnent pas correctement. Eu vou falar rapidinho, gente, Je rapidinho. vais parler très rapide. A frase é, Kate, olha aqui, Kate. Fala em francês, Kate. Não jejuar, às vezes, é coisa errada. Ne pas jeûner des fois, É a coisa certa. Não jejuar é a coisa certa. ne pas jeûner des fois, c'est Não des fois jejuar é est a coisa correct. certa. Ouais. Irmãos, Ne pas jeûner des fois c'est correct. às vezes a gente fala, eu vou jejuar. Des fois on dit je vais jeûner. Deus fala assim, não é agora. Dieu dit non, c'est pas maintenant. Não, esse momento não é para jejuar. C'est pas ce moment, c'est pas un moment de jeûner. E vai o pastor falar um negócio desse pro crente? Le pasteur va dire ça à un chrétien. Pastor, eu estou informando que eu vou começar uma campanha de jejum. Não faz isso não. Pasteur, je t'appelle parce que je vais commencer une campagne de jeûne. Eu já pensei algumas vezes, depois eu pensei, meu Deus, será que eu falo isso? Não jejua não, moço. Je peux pas dire ne jeûne pas. Não está na hora de você jejuar. C'est pas l'heure de jeûner. Existe isso, pastor? Existe. Existe cela, pasteur? Oui. Tem gente que fala assim, vamos jejuar comigo, e você, claro. Il y a des personnes qui disent on va jeûner moi et toi. Oui. Não perguntou nada, Il a pas demandé. não pesquisou nada, vamos jejuar comigo? Vamos. Il n'a pas dit on va jeûner ensemble. É como se você falasse assim, vamos entrar numa guerra comigo? C'est comme tu disais on va aller à la guerre Entendeu? ensemble. Vamos entrar numa guerra? É como se você On va falasse aller à assim, la guerre olha, ensemble? tem dois lutadores aí. Um é o Anderson Silva Il y a deux personnes qui luttent. e outro, Anderson e outro Silva. é o Mike Tyson. Vamos entrar Mike no Tyson. ringue com eles? On va rentrer avec eux. Qual é a resposta certa? C'est quoi la réponse? Não estou preparado. Je suis pas prête. Pastor, eu vou jejuar. Pasteur, je vais jeûner.
Vai não. Non, Você não está preparado. vous n'êtes pas prêt. O que aconteceu com Jesus depois que ele jejuou? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus après qu'il a fait le jeûne? O diabo tentou ele. Le diable l'a tenté. La Antes tentation. de jejuar, Avant de jeûner, precisa saber on a besoin de savoir se você está pronto para a guerra. si vous êtes prêt pour la guerre. Depois do jejum não vem a bênção. Après le jeûne, la bénédiction ne va pas venir. Depois do jejum vem a guerra. Après le jeûne, il y a la irmão, guerre qui vocês arrive. estão muito calados, acho, sei lá, vou parar aqui, hein? Depois do jejum vem a guerra, irmão. Après le jeûne, il y a la guerre. Você vai jejuar uma preparação para subir no ringue. Tu vas jeûner, c'est une préparation pour aller à la guerre. Uma luta direta contra o seu problema. C'est une lutte directe avec ton problème. Se você não estiver preparado, Si tu n'es pas prêt, você vai ser destruído. tu vas être détruit. Já conheci pessoas J'ai déjà connu des personnes que depois da campanha desviou. qui, après la campagne, elle est sortie du chemin de Dieu. Depois da campanha saiu da igreja. Après la campagne, elle est sortie de l'église. Tô falando da campanha dos 12 cestos. Depois da campanha de jejum que ele inventou de Après la campagne de jeûne, fazer. Ele il a saiu fait. da igreja. Il est sorti de l'église. Jejuou na hora errada. Il est jeûné dans l'heure qui n'était pas bonne. Alguém chega para mim e fala assim, pastor, como é que eu vou jejuar? Pasteur, comment je vais jeûner? Primeiro confessa os pecados. Premier, vous allez confesser vos péchés. Aí a pessoa às vezes já, né? Poxa, pastor. Ah, Claro. pasteur. Ok. Primeiro confessa os pecados. Confessez les péchés. Depois você vai jejuar. Après, vous allez jeûner. Eu estou informado. E como seu líder, Comme leader, eu vou cobrir você de oração. je vais vous couvrir de prières. E depois do jejum, Et après le jeûne, eu preciso estar junto com você, j'ai besoin d'être avec toi. sabendo que você está numa guerra. Parce que je sais que tu es dans une guerre. Não, pastor, eu vou jejuar 7 dias. Pasteur, je vais jeûner 7 jours. E eu vou fazer isso sozinho. Je vais faire ça tout seul. Depois do jejum, Après le jeûne, vai ter uma batalha il espiritual. va y avoir une bataille spirituelle. Está no pecado. Se a pessoa está no pecado, Si vous êtes dans le péché, se pecou, s'il a péché, não confessou o pecado, il n'a pas confessé le péché, ou está vivendo numa vida de pecado, ou est en train de vivre une vie de péché, não jejue. ne jeûne pas. Por quê? Pourquoi? Não vai suportar a guerra espiritual. Vous n'allez pas supporter la guerre spirituelle. Pastor, mas e o que eu faço? Tem outras coisas para fazer. Je fais quoi, pasteur? Il y a d'autres choses à faire. Para melhorar, tem outras coisas para Pour fazer. améliorer, il y a d'autres choses à faire. O jejum não é não existe só essa arma espiritual. Le jeûne, c'est pas que le jeûne, une arme spirituelle. Tem outras coisas. Il y a d'autres choses. Pastor, e quais são essas outras coisas? Pasteur, c'est quoi les autres choses? 0609022266, meu telefone. Son portable. Pastor, a minha situação é essa. Pasteur, ma situation, c'est celui-là. E aí, queridos, juntos nós vamos na Ensemble, Bíblia, nous allons dans la Bible encontrar uma solução. rencontrer la solution. Não é assim, eu tô com problema, vou jejuar. J'ai un problème, je vais jeûner. O problema pode aumentar. Le problème il peut augmenter. Tem uma causa e eu vou jejuar. J'ai une cause, je vais jeûner. Não é uma arma espiritual. C'est une arme spirituelle. Só que imagina você dar uma arma Imaginez vous donner uma arma de fogo, une arme de feu, nas mãos de uma criança de 5 anos. pour un enfant de 5 ans. O que ela vai fazer com essa arma? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette arme? Ela não vai saber usar essa arma. Elle ne sait pas utiliser cette arme. Nós temos a arma. Nous avons l'arme. Nós temos as ferramentas. Nous avons les outils. Precisamos aprender a usar as Nous ferramentas. avão besoin d'apprendre à utiliser les outils. Fique de pé, por favor. Você que... Mettez debout. Irmão, depois eu vou sair rapidinho. Eu vou sair correndo para ninguém me pegar lá fora. Je vais sortir en courant pour personne me prendre. Mas hoje Deus colocou essa palavra no meu coração para te abençoar, irmão. Aujourd'hui, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur pour vous bénir. Não adianta a gente vir toda quarta-feira aqui e pular dessa altura. Ó, tem gente que já foi até embora já. Desistiu. Il y a des gens qui partent déjà. Acabou não, irmão. C'est pas fini. Não adianta a gente vir aqui quarta-feira e pular dessa altura. Ça sert à rien de venir mercredi et de sauter comme ça. E a gente não ter resultados. Et ne pas avoir le résultat. Não, a gente vai ter resultados. On va voir les résultats. O Davi tinha resultados. David, il avait le résultat. Ele vinha no culto Il quarta-feira, venait le culte mercredi. mas ele tinha resultados. Il avait le résultat.
quando a gente aplicar do jeito certo, qu'on va appliquer correctement, nós vamos ter resultado. nous allons avoir les résultats. E esses resultados vão ser para a glória de Et Deus. ces résultats vont être pour la gloire de Dieu. Vamos parar de fazer as coisas erradas. On va arrêter de faire les choses E mauvaises. vamos começar a fazer as coisas do jeito certo. Et nous allons faire les choses correctement. E fazendo do jeito certo, Et quand on fait correctement, nós vamos ter uma grande colheita. nous allons avoir une grande récolte. Põe sua mão no coração, Senhor. Mettez vos mains dans vos cœurs. Oh, Senhor, bendito é teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur. Que a tua palavra possa dar frutos em nossas Cette vidas. parole peut se donner des fruits de nos vies. Palavra libertadora. C'est une parole qui libère. Uma palavra que tira. C'est une parole qui enlève. Não é uma palavra que nos enche. C'est pas une parole qui remplit. Uma palavra que nos esvazia. C'est une parole qui nous vide, Tira de nós qui enlève de nous a natureza carnal la nature humaine para dar espaço à natureza pour espiritual. donner espace à la nature spirituelle. Nós oramos para que essa palavra Nous prions que cette parole venha transformar as famílias, puisse transformer les familles, transformar os casamentos, transformer les mariages, transformar os empregos, transformer les travails, transformar as empresas. transformer les Venha entreprises, transformar essa igreja, qui puisse transformer cette église. porque nós vamos fazer tudo na tua direção. Parce que nous allons faire les choses avec ton Deus, a direction. partir de agora, nada sem a tua direção. À partir de maintenant, rien Nós avec, não sans oramos ta sem a tua direction. direção. Nous prions pas sans ta direction. Deus, nós não jejuamos sem a tua Nous direção. allons pas jeûner sans ta direction. Nós não tomamos decisões sem a tua direção. Nous allons pas prendre de décision sans ta direction. Porque o teu Espírito é o guia dessa igreja. Parce que ton esprit est qui guide cette église. Nós oramos em o nome de Nous Jesus. prions au nom de Jésus. Amém. Dá um Amém. aplauso bem forte pro Senhor aí.